Por que o transtorno de personalidade borderline pode ser confundido com o autismo? Essa é uma ótima pergunta e a confusão diagnóstica também me deixa intrigada nesse caso. Tem um trabalho de 2022 publicado pela equipe da doutora Julie Cumming, que nós até tratamos dele, nós citamos nesse livro, no Espectro Feminino, e eles fizeram um estudo Delphi sobre a apresentação feminina do autismo em mulheres adultas. E isso significa que a equipe entrevistou vários especialistas com muitos anos de experiência na área de avaliação e tratamento também de pessoas autistas adultas. No caso, foram 20 profissionais ao redor do globo. E sim, a maior parte deles citou que as crises autísticas por sobrecarga podem ser confundidas, às vezes, com transtorno de personalidade borderline. E os comportamentos autolesivos, obviamente, também podem levar ao diagnóstico equivocado do transtorno de personalidade borderline, ou pelo menos a equipe, né, pode aventar esse diagnóstico. Mas para que o diagnóstico diferencial seja feito, a recomendação é investigar a cronologia das queixas, porque no caso do autismo vai haver precocidade dos sinais. E no transtorno de personalidade borderline, também a comunicação, a interação, talvez sejam relativamente eficientes fora do período de desregulação emocional. Então, é claro que às vezes os casos não são muito fáceis de compreender, às vezes são muito complexos, até pode haver os dois diagnósticos juntos, mas eu vou dar um exemplo aqui só para deixar as diferenças mais claras. Então, imagine que a sua cliente disse que viu o marido receber uma mensagem na hora do jantar, e aí ela perguntou o que era, ele disse que era algo do trabalho, e não tinha nenhum histórico, né, de traição, de algo que pudesse, né, fazer com que ela imaginasse isso, e ela não acreditou, imaginou que ele fosse deixá-la e pegou as chaves do carro esporte dele, saiu de pijama, acelerando o carro até bater em um muro. Então, é claro que não dá para fazer um diagnóstico a partir de um recorte desses, mas aqui nós vemos, por exemplo, a ideação paranoide, uma instabilidade afetiva, um comportamento impulsivo de raiva, desproporcional, com risco para ela e para outras pessoas, disparado por um medo intenso de uma traição, uma possível traição, ou do abandono, no caso as duas coisas, né? E isso acontecia de maneira recorrente em outras situações também. Os critérios do transtorno de personalidade borderline, então, eles estão aí. Mas, é claro, nós também precisamos investigar melhor outras questões. E é só para que a gente converse aqui um pouquinho sobre o caso. Em outra situação, uma autista britânica estava contando que teve uma crise, no caso autística, porque ela se esforçou muito para sair de casa em um dia, depois de uma reunião muito longa de trabalho, e aí ela pensou em fazer algo que ela ama, que faz parte da rotina dela semanal, e isso ajudaria a relaxar um pouco. A ideia então era tomar um determinado cappuccino em um café específico da cidade dela. Só que ao chegar a esse lugar, ela percebeu, né? Eles disseram que não estavam servindo aquele cappuccino determinado naquele dia. E ela ficou paralisada, vermelha, parecia que iria explodir. E o esposo ficou muito preocupado porque ela apertava os próprios braços, né, com muita força, estava se machucando, chegou a se arranhar, né, a ferir o braço com as unhas. E quer dizer, o comportamento autolesivo, ele estava lá também, a raiva intensa estava lá, foi inapropriada, desproporcional para aquele momento, mas além de ela não apresentar pelo menos 5 dos critérios para o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, ouvindo o relato e ouvindo as outras pessoas da família, sabendo do histórico dessa moça, nós percebemos nitidamente que o colapso, que é aquela implosão no caso, foi pela quebra de expectativas, porque ela tinha uma adesão inflexível a rotinas, ela queria muito aquele cappuccino, né, aquela vivência e não conseguiu ter, ela não conseguiu controlar a situação. E no caso ela é autista mesmo, tem diagnóstico e tudo. Resumindo, as histórias podem ser complexas de verdade e nós não podemos ser precipitados nem para descartar uma hipótese, nem para afirmar um diagnóstico antes de uma investigação mais ampla.